Pessoal, essa daqui é a nova Rampage Rebel, a sua versão de entrada com motorização 2.0 turbo gasolina, pessoal. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro. E hoje vocês vão conhecer tudo sobre a nova caminhonete da Ram, a Rampage. Uma caminhonete muito interessante, uma proposta aí de Fiat Toro mais bombada, mais bem elaborada, com muito luxo, tecnologia e sofisticação. Então neste vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes. Ficha técnica, preço, versões, como anda e todos os equipamentos da nova Rampage, pessoal. Então vamos aos detalhes dessa caminhonete, que ela tem um misto aí de Jeep Commander, de Fiat Toro, mas com uma identidade própria e bastante bonita. Bom, a nova Rampage é o primeiro produto da Ram desenvolvido fora dos Estados Unidos e foi desenvolvida aqui no Brasil e fabricado em Pernambuco, lá na planta de Goiânia da Stellantis, onde faz outros modelos como Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e agora a nova Rampage. Então, bem de frente com o carro, vocês estão vendo o visual dessa nova caminhonete. Então ela tem um design realmente Ram, mais robusta. A versão Rebel conta com essa grade exclusiva, na verdade, com luz de seta dinâmica, luz de posição branca, tudo bonitinho, farol em LED com farol automático. Nós temos na parte inferior ali da placa o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de frenagem e luz na parte inferior como luz de neblina que conta com corning lights, tá? Na parte superior nós temos a nomenclatura Ram nesse cinzinha bastante bonito e notem o visual dela como é interessante. Então você tem esse abaloado aqui chamando bastante atenção e um conceito parecido com a Fiat Toro, né? Você tem esse detalhe abaloado na Fiat Toro também. Aqui o conjunto óptico 100% em LED com farol automático e na parte inferior nós temos a luz de neblina em LED com sensor de estacionamento dianteiro. Um ângulo de ataque interessante aí por conta de uma caminhonete, ela é mais alta e mais comprida do que a Fiat Toro, a gente vai contar esses detalhes, mas na parte lateral a Stellantis colocou aqui na Rampage um pneu 235 de perfil 65 e aro 17. No caso da Rampage Rebel, é a única que conta com esses pneus misto para uso realmente mais off-road, tá? Então, para quem está buscando uma caminhonete para fazer dois tipos de uso, tanto urbano quanto um uso mais off-road, essa versão é mais indicada. Até pelos apliques escurecidos aqui em plástico mesmo, sem acabamento. Isso ajuda bastante aí a evitar pedriscos e uma série de coisas. Como toda Ram, ele tem esse detalhe aqui, ó, Ram Turbo no caso das 2.0 e quando ele é diesel fica Ram Diesel com esse detalhezinho aqui também. Nós temos o body aqui da Ram, lá nós temos outro detalhe que eu já vou mostrar. Ele conta com rebatimento automático do retrovisor com repetidor de seta e sistema keyless. Dessa forma a gente tranca e quando a gente coloca a mão na maçaneta, nós destrancamos. Por aqui, assim como demais modelos da Stellantis, nós temos essa nomenclatura Rampage. E dando uma distanciada, vocês conseguem notar todo o porte dessa caminhonete. 5,2 metros, tá, de comprimento, o entre-eixo é o mesmo da Fiat Toro, 2,99 metros. Por isso que eu falo para vocês, de miolo, né, ela é realmente uma Fiat Toro, mas ela tem mais caçamba e um pouco mais de frente, tá? Então a gente vai contar mais alguns detalhes aí. Então a porta do carro é exatamente a do Jeep Commander, tá? É a mesma folha de porta, o mesmo desenho. Se vocês pegarem na internet aí e colocarem Jeep Commander, vocês vão ver que é a mesma porta do carro. E uma curiosidade, né? Ele é um pouco mais alargado, mas nas bitolas, assim como a Fiat fez na estrada, por exemplo. Então, ó, se vocês olharem dessa forma aqui, ó, vocês vão analisar, ó, como ela é mais gordinha aqui nessa região e depois ela fina, né? Você tem um efeito aqui, ó, de cintura, ó. Quando chega na porta, ela fica fina e quando chega na traseira, ela alarga de novo. Um ponto interessante, ela tem freio a disco nas 4 rodas, então aí um ponto interessante, e ela conta também com sistema de tração integral. Olha só, o detalhezinho do duto, ó, igualzinho o da Fiat Toro, né? Não muda nada. Aqui na parte traseira nós temos alguns detalhes interessantes. Por aqui a Stellantis fez uma homenagem aos Estados Unidos e colocou a bandeira do país aqui, ó. Então tem um ponto curioso. Então aqui nós temos a bandeira dos Estados Unidos, fica nessa região aqui com uma assinatura em LED. É full LED, luz de seta, luz de freio e luz de ré, tudo em LED. Freio de estacionamento traseiro, câmera de ré ali posicionada, nomenclatura Ram em cinza, Rebel e 4x4. Apenas as versões gasolina conta com escape aparente e a versão RT conta com sistema de escapamento sonoro. Você tem realmente um ronco de escape, essa daqui não. Então um sensor de estacionamento traseiro bem na parte inferior, a placa fica na parte superior, né, da caminhonete, ao contrário da Fiat que é para baixo. Mas olha só que ponto interessante, pessoal, ela não tem brake light. Vocês repararam? Não tem brake light aqui e nem na parte superior. E a abertura da caçamba, ó, ponto interessante, né? Você aperta aqui, ó, ela abre com amortecedor.
Olha só, então tem uma molinha a gás ali, você consegue baixar ela de forma mais suave, mais sofisticada realmente. Nós temos um porta-copos aqui, isso daqui carrega mais ou menos 170 quilos, então você pode sentar aqui e aproveitar um pôr do sol e uma série de coisas. Temos uma iluminação em LED no mesmo ponto da Fiat Toro, mas poderia ter uma tomada aqui, né? Seja 12 volts, uma tomada de parede, uma tomada USB, poderia ter alguma coisa. No caso aí, a Stellantis não pôs na Rampage. Nós temos a nomenclatura RAM ali posicionada e desembaçador traseiro também. Então os detalhes externos dessa nova Rampage, que é um produto muito interessante, né? Eu acho que o preço dela também é bastante convidativo. Por quê, pessoal? A gente está falando de uma caminhonete que parte de R$240 mil, enquanto a sua versão Fiat Toro chega a R$220 mil praticamente, na versão Range, na versão Ultra. Então, na minha opinião, para quem está comprando uma Fiat Toro top de linha, eu acho que vale a pena comprar a Rampage. Sem sombra de dúvidas. Um produto maior, mais refinado e ó, RAM, né? RAM. Ponto importante aí, né? Isso conta muito para brasileiro, né? O status, e aqui a gente está falando de um produto mais premium, mais sofisticado. E aproveitando, pessoal, vocês já se inscreveram aqui no canal, já deixaram o like no vídeo, já ativaram as notificações, isso é muito importante para o crescimento falando de carro, principalmente o like. Conto com vocês aí para deixar 1000 likes nesse vídeo e ajudar muito o nosso engajamento. Um like dado é mais uma pessoa assistir esse vídeo, a ser recomendado. Isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro aqui no YouTube. Então deixa o like e compartilhe com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Para quem está interessado em comprar uma Rampage, para quem tem uma Toro, manda esse vídeo da Rampage para eles assistirem e verem aí, ó, o quanto é interessante de repente fazer a troca, trocar a Fiat Toro por uma Rampage. Vamos à parte interna e mostrar o acabamento do carro. Ele tem antena no estilo tubarão lá na parte superior, tá? E vamos aqui, ó. Nessa região nós temos alguns detalhes mais sofisticados. A porta é em plástico duro nessa região, mas tem uma textura que imita uma costura, maçaneta prateadinha aqui e nessa região acabamento em material macio. Se vocês olharem, o acabamento interno é padrão Jeep, Jeep Commander principalmente. Sistema de som Harman Kardon, tá como opcional, já vou contar os detalhes, maçaneta aí prateadinha e os bancos aqui, revestidos em couro, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix e apoio de braço central com porta-copos, um ponto aí bem positivo. Outra coisa foi que essa versão é bem mais melhorada comparada à Fiat Toro. Então, 2 saídas de ar com 4 tomadas USB nessa região. Porém, esse carro não tem tomada 12 volts, tá? Só tem tomadas USB. Sentando aqui, ó, o espaço é relativamente igual à Fiat Toro, porém com uma sensação de aperto maior. Por quê? Esse banco é maior, é mais largo, ele é mais robusto. Isso faz com que você tenha impressão de aperto aqui dentro, comparado à Fiat Toro, que tem um banco mais macio. Como eu falei para vocês, o entre-eixo é o mesmo, o espaço interno é o mesmo, tanto de Toro quanto de Rampage. Como o entre-eixo é 299, vocês não mexeram aqui na cabine. Então o habitáculo é realmente igual ao de uma Fiat Toro, não muda nada. A impressão aqui também do teto é a mesma coisa, você tem essa mesma altura aqui, ó, com relação ao vidro, sabe? Então não muda absolutamente nada. Tanto é que a mesma quantidade de airbags, são 6 airbags para Rampage, assim como acontece na Toro. Cortina, bancos e frontal também. O espaço de joelho está igualzinho, eu tenho 1,75 m, tá? Poderia ter um teto solar, na minha opinião, não sei vocês aí. Temos uma iluminação amarela, é um LED amarelo, tá? Fica mais aconchegante. E aqui um pouco do interior, da parte interna da Rampage. Então aí um pouquinho para vocês conhecerem. Temos um porta-óculos ali, já vou mostrar antes que eu esqueça. E vamos à parte dianteira, mostrar o que tem nesta versão da caminhonete, da nova caminhonete da Ram, fabricada no Brasil. Sensor de ponto cego, temos uma nomenclatura Ram aqui, ó, bem bonitinha também. E contar os detalhes. Material macio de fato nessa região, tá? Não é uma costura em couro, é só um prensado aqui. Maçaneta prateada e olha como essa porta lembra o Commander. Como lembra bastante. Aqui nós temos uma iluminação ambiente, que faz parte do opcional, e sistema de som Harman Kardon, que também faz opcional. Então o único pacote de opcionais desse carro é iluminação ambiente, Harman Kardon e banco elétrico para o passageiro. O banco aqui, ó, é bem bonito. Temos uma grafia RAM, mesmo na versão de entrada. Olha isso, a gente está falando de uma versão de entrada, uma versão básica, bem entre aspas. E olha só como ela é bem feita. Banco elétrico com lombar, motorista e passageiro de forma opcional. O tapete com cuidado ali, ó, do carneiro da RAM, tudo bonitinho, acendimento automático dos faróis, ajuste de altura do facho e iluminação interna. Aqui, ó, acabamento em couro,
com a costura, tá vendo? É bem bonito. E essa texturinha aqui também que imita um alumínio. Então, assim, o carro no geral é muito bem pensado, sabe? Ele realmente entrega essa cara premium para ele. E a gente tá falando de um carro hoje, tudo bem, são 250 mil reais nessa versão gasolina aqui. Mas para pensar, o que você tem a 250 mil reais hoje com um padrão de acabamento desse daqui? Sabe, com uma proposta de caminhonete refinada e uma série de coisas. Olha, é caro 250 mil reais, mas a julgar pelos preços de hoje, ela se faz um bom custo-benefício, sabe? Ela é bem interessante. O espaço interno é realmente a mesma coisa de uma Toro, posição de dirigir mais alta e tudo mais. E a gente vai contar isso agora e depois na experiência de condução também dessa caminhonete. Mas olha só, como você tem o mesmo console da Toro, você tem isso daqui, ó, diferente, ó. Isso daqui é mais elevado comparado à Toro. Então, enquanto a Toro você tem uma inclinação no capô e ele é mais baixo, a RAM ela é mais quadrada, é mais alta para dar essa impressão de altura, para dar essa impressão de imponência, sobretudo. Então, aqui o volante, mostrar a chave de novo, mais de pertinho para vocês, ó. Então, a chave RAM de verdade, abertura da caçamba, botão aqui para você buzinar o carro, partida remota e trancamento, tá vendo? É uma chave linda, sobretudo, né? Olha que chave bonitinha. Vamos lá, partida por botão. A direção é elétrica, tá? Mais progressiva e um pouquinho mais firme comparada à Fiat Toro, que tem uma direção super leve. Aqui você tem uma direção levemente mais pesada, no caso. Comandos do painel de instrumentos, comandos de ACC e piloto automático. Não tem limitador de velocidade essa versão aqui, tá? Então você tem as duas coisas aqui, ó, só piloto automático e ACC. Ah, não, limitador de velocidade, ó. Agora sim, você ativa os dois aqui. Pedal shift, sensor de chuva, retrovisor crepuscular e os comandos de áudio ficam posicionados aqui, tá? Como sempre. A partida é por botão e olha só, cuidado aqui, ó, com o acabamento em couro. Nessa região ali, ó, nós temos um detalhe RAM também bastante bonito. Porta-luvas com amortecedor. A central multimídia ela é horizontal e não vertical. Isso ajuda bastante aí na visualização de forma geral. Eu acho interessante a tela vertical, mas eu prefiro assim. Não sei vocês, mas para mim a tela assim é muito mais interessante e mais funcional no fim das contas. Assistente de faixa, start-stop, sensor dianteiro e traseiro e função Sport, que quando ativado, ó, o painel fica diferente. Já vou mostrar os detalhes do painel. Comandos físicos, tanto de volume quanto de ar-condicionado. Que coisa boa, né? Olha isso. Muito melhor isso daqui do que você achar na tela, ficar mexendo aqui. Imagina, você tem que ficar fazendo isso daqui, ó, toda hora, mexer em temperatura, climatização por aqui. Você tem que sair do espelhamento e ficar mexendo. Aqui, ó, comando fácil. Não, tá vendo? Não caiu a mão de ninguém fazer isso daqui. Então, assim, isso aqui ajuda demais, demais, demais na ergonomia do carro, mas muito mesmo. O comando é giratório, proposital realmente para aparecer com os modelos da RAM maior, como a 1500, por exemplo. E olha só, você tem dois ângulos de imagem, ó. Ponto interessante, né? Não reparei isso em outros produtos da Jeep, mas aqui você tem, né? O produtos estelantes, né? Não só Jeep, mas você tem aqui, ó. É meio difícil de mexer, tá vendo? Você aperta, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, né? Então, só para vocês terem uma noção, mas aí ele volta para a posição normal. Então, Neutro e Drive, ele não tem modos de condução off-road, só a 4x4 reduzido, ele é 4x4 integral. Freio de mão eletrônico, porta-copos, aquele que você pode tirar, como aconteceu no Fastback, por exemplo, da Fiat. E aqui, mais um detalhezinho da RAM, todos os detalhes, né? Assim, eles fizeram um cuidado muito interessante, ó. Então, tudo muito bonitinho. Ali, ó, nós temos um body batendo nessas bolinhas pretas do vidro, sabe? É bem legal o carro, assim, é bem pensado. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de GPS nativo, que é um ponto muito importante também, e sistema Alexa aqui, que você consegue aí pagar o pacote e ter acesso às funções. No geral é isso, por aqui você customiza tudo que você quer com relação a trancamento, segurança do carro, luzes e uma série de coisas, inclusive a equalização do sistema de som ali Harman Kardon também, e o painel de instrumentos você manuseia dessa forma aqui. Então você tem esse tema, segurando você muda esse layout aqui dessa forma que para mim não faz sentido, fica feio, né? Mas aqui ficam os ponteiros normais, modos de economia ali, né, para você ter uma noção aí de tudo, e média de 9,4 km por litro em 1.127 km rodados que eu já rodei com ele. Então assim, já rodei muito, posso falar aí com precisão tudo que eu achei, a minha opinião bem sincera sobre a nova Rampage, sabe? É realmente um carro interessante, a gente vai contar isso daqui a pouquinho para vocês. Mas aqui, ó, temos um carregador sem fio nessa região aqui e um porta-objetos, né? Porta-chaves ou o que seja, fica nessa região. E abaixo, ó, um console flutuante, com acesso aí a tomadas e tudo mais, e mais um porta-objetos aqui. Eu vou deixar o conjunto óptico aceso para vocês notarem como que é todo o visual da picape, tá? E vamos mostrar um pouco dessa motorização também dele. Porque esse motor aqui é o mesmo do Jeep Wrangler, mas a gente está falando de um 2.0 turbo Hurricane 4, se eu não me engano,
com 272 cavalos de potência, 45 kg de torque, aliás, 40 kg de torque máximo. Câmbio automático de 9 velocidades com tração integral. Um conjunto óptico, para vocês notarem aí, então o conjunto óptico é de uma RAM, olha só que interessante, né? Conjunto óptico digno de uma RAM mesmo, a frente digna de uma RAM, e ela é alta, né? Se a gente reparar de perfil, ó, olha como ela é alta, a frente é reta, ó, ela é bem imponente. Inclusive, pessoal, a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando um comparativo entre Rampage e Fiat Toro. Vale muito a pena vocês conferirem para realmente vocês entenderem as diferenças entre a Fiat Toro e a Rampage. Tá no canal, só vocês acessarem aí, comparativo, né? Fiat Toro versus Rampage, porque aí vocês vão entender realmente as diferenças entre uma caminhonete e outra. Ela não é simplesmente uma Fiat Toro anabolizada. Ele é um projeto baseado na Fiat Toro, tá? Isso é claro, tanto é que o entre-eixo é o mesmo, mas você tem uma eletrônica de um Jeep, de um Commander, de um carro mais luxuoso. Então assim, não é errado você falar que esse carro é uma Toro bombada, mas ao mesmo tempo não é certo você falar que simplesmente ela só é uma Toro maior. Tem muita diferença de eletrônica, de padrão de acabamento e uma série de coisas. Então, tá aí para vocês, pessoal, um pouquinho mais das minhas impressões do carro. Agora a gente vai dar uma volta para vocês conferirem como que é o comportamento, que vale a pena. Rodei mais de 1000 km com essa caminhonete, então eu posso falar para vocês com toda a propriedade o que eu achei desta nova Rampage. Ou só Rampage, né? É mais bonito no caso. Então se inscreva no canal, deixe o like e confira as impressões ao dirigir da nova Rampage. Vamos ao 0 a 100 com a Rampage, pessoal. 4, 3, 2, 1, saímos! Com tração integral, não derrapa nem nada. Olha o tranco da troca de marcha, hein? Já chegando aos 80, os 90 e 100. 7,1 segundos de 0 a 100. Vamos à frenagem de 60 a 0 aqui com a Rampage, a sua versão Rebel gasolina. Então já estamos chegando aqui na nossa retinha, já diminuindo para chegar na faixa dos 60 km por hora. Então vamos lá, diminuindo cada vez mais. 4, 3, 2, 1, freamos! Menos de 2 segundos de frenagem com 14 metros. Foi bem aí no freio. Agora a Rampage tem freio a disco nas 4 rodas. Um bom número, parou muito bem mesmo. Vamos fazer uma frenagem de 100 para ver o comportamento dela. Já chegando ao 100, 3, 2, 1. Nossa, andou muito para parar. 42 metros de frenagem. Como esses pneus misto são difíceis de parar no asfalto, né? 42 metros, frenagem de uma caminhonete média. Caminhonete média, hein? Poderia ter parado melhor aqui a Rampage, mas tá aí pra vocês a frenagem. Agora a nossa retomada de 60 a 120. Retomada, 3, 2, 1. Olha, vai bem, hein? Ó, deu um tranco na troca de marcha aqui agora, já chegando ao 100 em 3,8 e de 80 a 120 em 4,7. Vai bem aqui os 272 cavalos da Rampage. Não faz feio de retomada, hein? Gostei bastante. E agora eu vou contar pra vocês aí o que eu acho desta nova caminhonete da Ram. E depois de mais de 2.000 quilômetros rodados com esta Rampage, exatamente, 2.000 quilômetros rodados, a gente foi até o Rio Grande do Sul e voltamos aqui. Pegamos aí tudo que é rodovia, atravessamos 2 estados. E enfim, posso concluir com vocês aí algumas impressões bem concretas sobre como é a nova Rampage. Na minha opinião, é um carro que ficou infinitamente melhor de condução comparado à Toro. Como você tem um carro um pouco mais largo, né, você tem mais estabilidade, é um carro com mais isolamento acústico, um carro mais silencioso. O fato é que esse modelo, né, a Rampage, ela nasceu para ser um produto melhor do que uma Fiat Toro. É inegável isso, a gente tá falando de uma outra marca. Seria muito errado uma Rampage ser muito próxima de uma Toro, isso é a realidade, né? Mas como ela é um produto melhor, mais refinado, com mais isolamento acústico, mais potência, né? De fato, a gente se sente a bordo de um carro premium e dirigindo um carro premium. Porque é um carro muito mais silencioso, é um carro com pneu misto quieto, sem barulho de rodagem, é um carro potente, um carro ágil. Lógico que o consumo não é dos melhores. Nesse trecho que a gente fez, a gente não passou de 10 km por litro com ele. Então assim, a Rampage realmente é um carro gasolina potente, relativamente beberrão, né? Então assim, você tem que andar
bem na manha para você conseguir fazer uma média aí de 11, 12 km por litro, mas num ciclo normal você vai chegar nos 10 km por litro. O peso da direção é um pouco mais pesado, então você tem um carro com uma precisão melhor de condução, a Toro é pensada mais para te trazer conforto, né, ao dirigir assim, então uma direção mais leve, mais fácil de manobra. A Rampage tem um volante um pouco mais pesado, você tem uma certa precisão diferente, o habitáculo do carro te impressiona mais por conta aí de um console muito mais Jeep Commander, a própria suspensão desse carro, andando um pouco mais na buraqueira, a gente percebe que ela absorve bem, mas é um pouquinho firme. A Toro é um carro mais macio nesse ponto, na minha opinião, é um carro que absorve mais, uma suspensão muito mais Fiat, de fato. Aqui, como a gente tem um carro mais potente, a Ram teve que colocar um pouco mais de acerto de suspensão, deixando um carro um pouco mais firme, para ele não rolar a carroceria. Tanto é que você consegue forçar muito mais curva nesse carro do que numa Toro, por exemplo. A gente está falando de um carro com 100 cavalos a menos, mesmo na versão 1.3 turbo, com 180 cavalos praticamente. Então sim, é nítido que a Rampage é um carro mais firme, porque ele é um carro mais potente. Não tem como você fazer um carro mole com quase 300 cavalos, não faz sentido. Segurança é importante nesse ponto, né? Ainda mais numa caminhonete. Uma outra coisa é que esse consumo poderia ter melhorado se a Ram tivesse colocado de série capota marítima no carro. O que não faz sentido na minha opinião, porque uma Fiat Strada, uma própria Toro topo de linha, vem com capota marítima de série. A Ram, que é um produto mais caro, mais refinado, não vem, você tem que comprar isso à parte. Isso não fez sentido na minha opinião, mas tudo bem, né? Se é assim que eles estão comercializando e isso daí não vai interferir em número de venda, ótimo para Stellantis, que vai vender com um produto a menos e vai lucrar mais com isso, né? Mas de fato eu acho que deveria ter uma capota marítima na Rampage, pelo menos nessas versões mais caras, como a RT, por exemplo, que nem na RT possui, né? Então eu acho que eles pecaram nesse pequeno detalhe aí de ter realmente uma capota marítima para o carro. A posição de dirigir é exatamente a mesma de uma Fiat Toro, mas você tem uma impressão maior justamente porque esse carro tem o capô mais elevado. Então você tem a impressão de estar em um carro mais robusto, mas isso é realmente percepção, porque no fim das contas o habitáculo aqui do carro é exatamente o mesmo. Você tem os bancos mais confortáveis, mais largos, isso é muito mais gostoso comparado à Fiat Toro, por exemplo, mas para quem senta atrás se sente um pouco mais apertado porque o volume do banco dianteiro dá essa impressão de aperto. Mas o habitáculo aqui, por conta do entre-eixo, é o mesmo entre uma Fiat Toro e uma Rampage no caso, né? É muito difícil a gente não ficar fazendo essas comparações, porque esse carro nasceu a partir de uma Fiat Toro, usa a mesma plataforma, é fabricado no mesmo lugar, possui o mesmo entre-eixo. A diferença realmente está na cosmética, é um produto com uma aparência mais premium e com um acerto mais premium, mas a construção do carro, a base é a mesma. É a mesma coisa que, por exemplo, o grupo Volkswagen colocar um Golf, que é o seu produto padrão, aí você tem o Skoda, que é um produto um pouco mais simples, você tem a Audi, que é um produto mais intermediário, tudo usando a mesma plataforma MQB, que faz a 3, que faz o Golf, que faz Leon, por exemplo, que é o Seat, e por aí vai. Então você tem uma mesma base para fazer vários carros. E aqui no caso dessa plataforma para fazer a Rampage é a mesma coisa. Você tem o produto mais simplificado, que é a Fiat, no caso da Toro, que você tem um carro com uma construção um pouco mais simples, um carro com menos isolamento acústico, com menos refino. E você tem a Rampage justamente para entregar tudo isso, para você entregar o melhor produto nessa categoria, nessa base feita pela Stellantis no caso. É isso, não é falar que esse produto é uma Fiat Toro bombada ou por aí vai. A questão é que você está aproveitando a mesma base para fazer vários produtos de marcas diferentes e atender vários segmentos. Da mesma forma que nada impediria se, por exemplo, desse na louca de uma PSA, o lado PSA da marca, fazer ali uma caminhonete Peugeot usando a plataforma da Fiat aqui para fazer outros produtos. Nada impede. Assim como estão falando que o próprio Renegade vai usar a base da Peugeot para sua próxima geração. E ele vai ser transferido para Betim, porque lá no Pernambuco vão fazer outros produtos com novas plataformas. Então agora, como você tem um grupo com 10 marcas praticamente, você consegue usar a mesma base para vários produtos e atender vários segmentos e perfis também. Então a Rampage, no caso, ela vem para atender realmente quem quer uma caminhonete monobloco, mas com um refino a mais, quer estar se sentindo em um carro premium, que é o caso aqui da Rampage.
Você tem um carro de uma marca premium, uma marca superior, por mais que seja ao carro de entrada dessa marca, ele é muito superior a outros produtos que usam essa mesma plataforma. Isso é inegável. E de fato, para mim, a Rampage é o melhor produto fabricado na planta de Pernambuco. Para mim é um carro muito mais bem acertado, inclusive, do que o Jeep Commander. Mas o Grupo Stellantis vai se redimir, no caso aí, porque nós vamos ter um Jeep Commander exatamente com essa mesma motorização aqui. Porque a gente está falando praticamente de um Commander de caçamba aqui no caso. Essa parte superior aqui é igual, os comandos de ar-condicionado, o próprio manopla do câmbio aqui, a posição, tudo é de um Commander. Então agora o Commander vai ganhar a motorização que estreou aqui na Rampage e deve dar um gás novo aí para esse carro, justamente porque, né, a Volkswagen está lançando a nova Tiguan, nova bem entre aspas, né, a nova velha Tiguan R-Line. Isso eu digo nova velha porque é a antiga geração, sendo que a nova geração já está sendo vendida na Europa no caso, mas a gente está recebendo um produto fabricado no México e atende os Estados Unidos também. E no caso aí, como a gente sabe que o Tiguan tem um nome muito forte, por mais que ele não venha potente, a Stellantis vai dar aí um up em cima do Commander, justamente para atender aí mais potência e trazer aí números de vendas melhor para o carro. E é isso que eles estão fazendo aqui com a Rampage. O cliente de uma Fiat Toro, por exemplo, não tem para onde ele migrar. Às vezes ele não quer realmente comprar uma caminhonete chassi, comprar uma Hilux, comprar uma Amarok, comprar uma Ranger, porque você tem um carro mais rústico para você dirigir no dia a dia. Aqui você tem um conforto de um SUV, como se você estivesse dirigindo um Compass, um Commander, né? Enfim, um próprio Taos, né? Se a gente jogar em outra marca. Mas é um conforto de um SUV, mas com uma caçamba lá atrás, assim como a Montana fez agora. Ela deixou de ser uma picape pequena e se tornou uma picape do Tracker. Aqui você está elevando basicamente isso. Você tem uma caminhonete vinda aí de um Jeep Commander no caso. Então eu acho que é mais ou menos isso. Acho que vocês conseguiram entender bem aí a mensagem que eu quero passar com relação ao que é a Rampage hoje no nosso mercado. Por que ela veio e o porquê que ela chegou exatamente dessa forma. E nós fizemos também um comparativo entre a Fiat Toro topo de linha e esta Rampage aqui em específico, justamente para saber aí se vale a pena você deixar de comprar uma Fiat Toro topo de linha e partir para uma Rampage. Aproveite e confira esse vídeo que ficou muito legal e se inscreva aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.